Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com os tipos de aprendizagem de máquina. Conforme você pode observar nessa tabela, nós temos a aprendizagem de máquina supervisionada, a não supervisionada e a aprendizagem por reforço. Conforme você pode notar, a classificação e a regressão, que são os nossos dois métodos preditivos, eles encaixam-se na aprendizagem supervisionada, e associação, agrupamento, detecção de desvios, padrões sequenciais e sumarização encaixam-se na aprendizagem supervisionada. O que nós veremos agora é uma breve introdução do que é supervisionada e não supervisionada e também por reforço. Aqui nós temos um exemplo prático da aprendizagem supervisionada e eu vou usar esse cenário que eu quero classificar se uma dada imagem é do Homer ou se uma imagem é do Bart. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer, que é a primeira fase, é fazer uma extração de características. Essa extração de características é você ver o que tem, por exemplo, aqui no Homer que não tem no Bart, ver o que tem no Bart e não tem no Homer, para você diferenciar os dois. Como, por exemplo, aqui no Homer você tem a cabeça mais redonda, aqui no Bart é a cabeça espetada, no Homer tem esse marrom aqui da barba, aqui no Bart não tem, no Bart você tem esse laranja, que aqui não tem, aqui no Homer você tem esse azul da calça, que ele tem uma tonalidade um pouco diferente. Então, o que você faz é extrair todas as características de cada um desses personagens, que é esse primeiro passo, que é a extração das características. Depois que você extrai as características e monta a tua base de dados, você vai submeter essa base de dados a um algoritmo de aprendizagem de máquina. E você tem aqui essa figura do supervisor, por isso que ele é chamado de aprendizagem supervisionada. Vamos supor que você tenha 100 imagens, 50 do Homer e 50 do Bart. Então você pega lá a primeira imagem do Homer e você vai dizer lá na tua base de dados que essa primeira imagem com determinadas características que você extraiu é do Homer. Você pega a segunda imagem, que você sabe também que é do Homer. Você vai lá e coloca na tua base de dados implicitamente que é uma imagem do Homer. Depois você vai pegar a terceira imagem. Vamos supor que essa já seja uma imagem do Bart. Então você vai dizer que é do Bart. Pega a quarta imagem. Vai dizer que é do Bart. Então você extrai as características e você, junto com as características, você coloca a classe que ela pertence, se é uma imagem do Homer, se é uma imagem do Bart. Então aí que entra o papel dessa pessoa, é uma pessoa mesmo, que é o supervisor, que ele vai definir a qual classe cada uma das imagens pertence, que é com base nessas classes que o algoritmo vai fazer as análises e vai conseguir aprender. Como resultado dessa etapa, nós temos aqui o nosso modelo aprendido, que é o conhecimento que o algoritmo gerou. Isso aqui, quando nós formos trabalhar algoritmo por algoritmo, você vai entender melhor o que é esse modelo aprendido. Depois nós temos a fase 2, que eu tenho uma imagem que eu não sei a que classe ela pertence, eu não sei se é uma imagem do Homer ou uma imagem do Bart. O que eu vou fazer é extrair as características, ou seja, o laranja, o azul, o cabelo espetado, assim como nós vimos antes, e você vai aplicar essas características para esse modelo aprendido, para aquilo que o algoritmo conseguiu aprender por meio das características e por meio aqui do supervisor que disse a que classe cada imagem pertence. E depois que ele submete a esse modelo aprendido, ele vai dar a resposta, que vai ser, nesse caso, uma imagem do Bart. Nós temos a aprendizagem não supervisionada. Se você analisar essas duas figuras, é o que nós vimos lá na aula anterior, essa figura aqui de encontrar associações nos produtos, essa outra figura da direita é para encontrar os agrupamentos. Então, basicamente, o que a aprendizagem não supervisionada vai fazer vai analisar automaticamente os dados. Essa palavra aqui é bem importante. Então, você vai precisar analisar para determinar o significado dos padrões. Então, lá na parte de classificação e regressão, ele vai fazer uma previsão. Aqui você somente está descrevendo os dados, por isso que também são chamados esses métodos de métodos descritivos. Você vai estar descrevendo os dados. Por exemplo, se ele compra esse vermelho, ele compra
esse quadradinho azul. Então, vai do analista definir se esse padrão aqui ele é realmente importante. Então, essa que é a ideia da aprendizagem supervisionada, que você não tem aquela figura lá daquele bonequinho do supervisor que vai dizer a que classe pertence. Então, você tem uma base de dados inteira, uma base de dados que você não sabe o que pode ter nela, você passa para o algoritmo e o algoritmo vai descobrir os padrões automaticamente, sem ele ser previamente ensinado. E por fim, nós temos a aprendizagem por reforço, que a ideia é um determinado agente aprender com as interações com o ambiente, essa ideia aqui de causa e efeito. Então, se você tem um robozinho e ele bate numa parede e ele se machuca, por exemplo, então ele já vai saber que se ele bater na parede, ele vai se machucar, vai perder energia. Então, é baseado em causa e efeito. Então, ele vai aprender com a sua própria experiência. É muito utilizado nessa área de robótica, que nós temos o exemplo do robô coletando lixo, aprendendo a andar em um ambiente. Então, essa ideia de aprendizagem por reforço, ela é bastante comum na área de SMA, que são os sistemas multi-agente, que você tem vários agentes que estão interagindo no ambiente. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos uma breve introdução aos 3 tipos de aprendizagem de máquina, que é a aprendizagem supervisionada, não supervisionada e aprendizagem por reforço. Obrigado e até a próxima aula!